Seguindo adiante, dentro das opções de material, eu vou selecionar aqui, ó, todos os materiais. E eu tenho aqui uma categoria bem grande de opções. Até agora a gente só viu a opção Shine dessa categoria. Que a Shine, como a gente viu, ela vai deixar a tua opção de Specular mais difusa ou mais metálica, mais centralizada numa parte do objeto. Logo abaixo tem aqui a opção de reflexão. Esse reflexão é como que o objeto vai receber a imagem de outros objetos dentro dele. Você teria que primeiro ter mais objetos dentro dele, ou então você vai ver a própria interação entre as letras. Como elas têm cores parecidas, não vai ter muito efeito, muito impacto, mas numa próxima videoaula eu apresento algumas opções diferentes e a gente vai conseguir perceber mais essa reflexão. Mas de qualquer forma, eu vou vir aqui e eu vou aumentar aqui o reflexo. E já dá para perceber como ele também fica mais claro, por ele puxar mais luz no reflexo. Quando você trabalha com reflexo, se tivesse alguma imagem em volta para ser refletida, você pode vir aqui em Roundness e definir se essa imagem vai ficar mais embaçada ou mais nítida, através do Roughness. Então você pode vir aqui em Roughness e definir se a imagem vai ficar mais embaçada ou mais definida. Então essas duas opções aqui, Reflection e Roughness, elas trabalham juntas. Para a gente conseguir perceber elas, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em Environment, e vou vir aqui em IBL, e vou carregar uma textura. Então eu vou vir aqui em Replace Texture, e vou trazer aqui a própria imagem aqui de Marte. Clicar em OK. E agora eu tenho essa imagem afetando o meu objeto. Eu vou vir aqui em Color e vou diminuir um pouquinho, porque ela está muito intensa. E voltar aqui na malha. Vou selecionar todas as partes do objeto. Se eu diminuir aqui o reflexo, eu consigo perceber como ele vai ficando com menos interatividade daquele IPL sobre a imagem. E se eu aumento aqui o reflexo, eu consigo perceber aqui ele afetando o meu objeto. E daí se eu tenho aqui um roughness baixo ou alto, eu vou estar definindo aqui se a imagem é mais nítida. Dá para perceber principalmente aqui na abertura entre o R e esses detalhezinhos aqui como vai ficando nítido a textura. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui o Shine. E até vou deixar o Specular mais escuro também. Deixar a iluminação mais escura. E a gente consegue perceber mais agora no objeto o efeito do reflexo. E aí dá pra ver aqui, ó, as manchas do reflexo e tudo mais. E eu vou trazer aqui o reflexo mais alto ainda. Daí a gente tem bastante reflexo na imagem. Eu vou mudar aqui o Diffuse para uma cor mais neutra, para a gente conseguir perceber cada vez mais o reflexo. Então já dá para perceber bem aqui o reflexo na imagem. Se eu deixo aqui o Roughness alto, dá para ver como ele fica bem espalhado na imagem. E se eu deixo ele baixo, como fica bem claro o que é o reflexo. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, um espelho, você vai querer bastante reflexo, mas pouco rough. Se tivesse uma água, você vai querer um pouquinho menos de reflexo e um pouquinho mais de roughness. E se tivesse um metal, você tem um roughness bem alto e um reflexo um pouquinho mais baixo. Então você vai trabalhar com essas duas opções em conjunto.